Bom, pessoal, vamos começar aqui, que esse aqui é a primeira parte do livro. Espero que vocês se interessem, seja qual for o momento que vocês estiverem vendo essa mensagem, etc. Então vamos começar aqui. Os buracos negros e a relatividade do tempo. Em um dos grandes relatos de viagens fantásticas, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe conta a história de uma expedição marítima na costa norueguesa, que se depara com um redemoinho gigante, conhecido como Maelstrom. Passado o terror inicial, o narrador proclama: pouco depois, fiquei possuído da mais aguçada curiosidade pelo próprio turbilhão. Sentia positivamente um desejo de explorar suas profundezas, mesmo ao preço do sacrifício que ia fazer. E meu principal pesar era que jamais poderia contar a meus amigos, na praia, os mistérios que iria conhecer. Se Poe tivesse escrito seu conto 150 anos depois, o original foi publicado em 1841, talvez substituísse a exploração das entranhas do vórtice pela exploração das entranhas de um buraco negro. Fica difícil imaginar uma viagem fictícia mais fascinante do que a uma região em que nossas noções de espaço e tempo deixam de fazer sentido, de onde nada, nem a luz, escapa. Um verdadeiro maelstrom cósmico. Os buracos negros e suas ligações com objetos exóticos, conhecidos como buracos de minhoca, possíveis pontes de ponto a outro no espaço e no tempo, desafiam até a imaginação dos físicos. Tudo começou em 1905, quando Einstein propôs a teoria da relatividade especial. A teoria demanda uma revisão das noções clássicas de tempo e espaço, firmemente arraigadas no nosso bom senso. O tempo flui sempre na mesma direção, o que chamamos de casualidade. A causa precede o efeito. Indiferente a nós, os observadores. Já o espaço é a arena em que eventos acontecem, o palco onde a natureza encena seu drama, independentemente de nós, os espectadores. Einstein mostrou que a passagem do tempo e as medidas de distância não são quantidades absolutas. Dependem do movimento relativo entre observadores. Um relógio em movimento bate mais devagar do que um em repouso, e uma régua em movimento terá um comprimento menor que de outra em repouso. Não percebemos isso porque os fenômenos relativísticos só se manifestam a velocidades próximas da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas, se um trem fosse capaz de andar a 180 mil quilômetros por hora, um relógio que marcasse a passagem de uma hora no trem marcaria 1 hora e 15 minutos na estação. Se a velocidade da luz fosse infinita, esses efeitos não existiriam, mas ela é finita, e a dilatação temporal e a contração espacial são observadas rotineiramente em experimentos como partículas subatômicas. No mundo da relatividade, espaço e tempo não são absolutos, mas entrelaçados em um espaço-tempo de 4 dimensões, 3 para o espaço e 1 para o tempo. Esse espaço-tempo é o verdadeiro palco em que a natureza encena seu drama. Nossa visão é bloqueada pelas minúsculas velocidades do nosso dia a dia. Uma das limitações da relatividade especial é que ela só trata de movimentos com velocidades constantes. Em 1915, após anos de suor, Einstein propôs uma generalização da teoria, conhecida como teoria da relatividade geral. Ao tentar descrever movimentos acelerados, Einstein teve o que considerou a visão mais feliz da minha vida, que um movimento acelerado pode imitar os efeitos da força gravitacional. O mesmo puxão que sentimos ao acelerar no carro pode ser provocado pela súbita colocação de uma enorme massa atrás do carro, que nos atrairia gravitacionalmente em sua direção. Esse efeito é conhecido como princípio de equivalência. Uma teoria da relatividade com aceleração é uma teoria da gravidade. Einstein foi além. Mostrou que o efeito da atração
gravitacional pode ser interpretado como a curvatura do espaço-tempo em torno de um objeto muito denso. Assim como uma bola de chumbo sobre um colchão deforma sua superfície, a presença de matéria deforma a curvatura do espaço. Objetos em movimento nesse espaço curvo terão suas trajetórias alteradas, tal como bolas de gude no colchão deformado. É como o tempo e o espaço estão intimamente ligados em relatividade. A presença de matéria deforma a passagem de tempo. Em relatividade geral, o espaço-tempo torna-se deformável pela presença de matéria. E os buracos negros? Uma estrela passa a vida lutando contra sua implosão devido à gravitação. Para isso, produz enormes quantidades de energia por meio da queima de sua própria matéria. Com o passar de bilhões de anos, a estrela devora seu interior e começa a implodir. Isso faz com que uma quantidade enorme de matéria ocupe um volume cada vez menor, criando um campo gravitacional cada vez mais intenso. Em certo ponto, nasce um buraco negro, um objeto com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz escapa. Como o maelstrom de Poe, buracos negros têm uma espécie de borda, chamada horizonte. Imagine que observamos nosso pior inimigo sendo atraído por um buraco negro. Sua espaçonave tem uma luz azul que pisca em intervalos fixos. Observamos que o intervalo entre os pulsos de luz vai aumentando e que a luz vai ficando mais vermelha à medida que a espaçonave se aproxima do horizonte. Ao passar pelo horizonte, o intervalo entre os pulsos se alarga indefinidamente. A luz avermelhada desaparece com a espaçonave e o nosso inimigo. Para um observador externo, é impossível ver um objeto além do horizonte. O tempo, intervalo entre os pulsos, também para. Para desvendarmos os mistérios dos buracos negros, precisamos explorar seu interior. Nosso inimigo é imediatamente esmagado pelas forças gravitacionais do buraco negro. Seu foguete vira espaguete. Mas o que aconteceria se pudéssemos viajar através de um buraco negro? Ao entrarmos no horizonte, o tempo continuaria a fluir normalmente, mas sentiríamos um forte puxão na direção de seu centro, conhecido por singularidade. Seria impossível desviarmos, assim como não podemos mudar a direção do tempo em nosso mundo. Pelas teorias atuais, nosso destino dependeria da estrela que formou o buraco negro. Se ela fosse exatamente esférica, nosso destino seria trágico. Nós desintegraríamos ao chegar à singularidade central. Mas, se a estrela não fosse exatamente esférica, se estivesse em rotação e a maioria dos objetos astrofísicos está em rotação, a singularidade não seria um ponto esmagador, mas um túnel, uma espécie de passagem? Para onde? Essas passagens no espaço-tempo são conhecidas como pontes de Einstein-Rosen. Em especulações mais ambiciosas, essas pontes terminam no oposto dos buracos negros. Os buracos brancos, que vomitam matéria no espaço, talvez até em outro universo, quando essas pontes ligam pontos diferentes ao nosso universo, são conhecidos como buracos de minhoca. Passagem para outros pontos diferentes no espaço e no tempo. Certos buracos negros podem conter um enorme número de buracos de minhoca, conectando o mesmo espaço, o mesmo ponto do espaço a vários outros. Em princípio, é possível escolher um caminho que nos leve ao mesmo ponto no espaço, mas, a outro instante do tempo, seja no passado ou no futuro. A relatividade geral permite, em princípio, a existência de máquinas do tempo, mas com uma limitação. Essas gargantas cósmicas são extremamente instáveis e se fecham com rapidez. Para mantê-las abertas, é necessária uma espécie de matéria capaz de produzir pressões negativas, o oposto da matéria comum. Infelizmente,
Não temos a menor ideia de como conseguir tal matéria. Mesmo se essas passagens existam, a possibilidade de algum dia passearmos através do tempo por intermédio de buracos de minhoca é muito remota. No meio tempo, podemos seguir o brilhante exemplo de Poe e usar a nossa imaginação. Da poeira cósmica à clonagem de seres humanos. Nós somos poeiras das estrelas, dizia Carl Sagan, o ilustre divulgador de ciência norte-americano. Com isso, ele queria dizer que a matéria da qual somos feitos, carbono, oxigênio, cálcio, etc., veio originalmente das estrelas. Quando estrelas morrem, elas espalham uma quantidade enorme de matéria pelo espaço interestelar. Sementes que irão iniciar o processo de formação de outras estrelas em regiões vizinhas, numa dança de criação e destruição que se repete por todo o universo. Nosso próprio Sol morrerá um dia, e parte da sua massa será convertida em átomos de carbono e oxigênio, que irão se espalhar pelo universo afora. Nós temos cerca de 5 bilhões de anos para escapar dessa fornalha cósmica. Quem sabe colonizando um planeta distante, parte de outro sistema solar em nossa galáxia, ou talvez até em outra galáxia. Essa ideia me lembra um romance de ficção científica do escritor inglês Colin Wilson, chamado A Pedra Filosofal. Nele, Wilson conta a história de um jovem que desenvolve poderes mentais avançadíssimos e é capaz de viajar no tempo e no espaço por meio da própria imaginação, sem sair do lugar. Quando o nosso herói se depara com um quadro do século XVIII, ele entra no quadro, participando ativamente da cena. Ele também é capaz de retraçar a evolução da espécie humana, descobrindo que fomos criados por uma raça extraterrestre extremamente avançada, que habita as profundezas da Terra. A humanidade foi produto de uma experiência genética projetada para criar escravos aptos a viver nas condições atmosféricas desse planeta. Nós ainda estamos longe de colonizar outros planetas. É possível que uma missão tripulada a Marte faça parte dos planos da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, no início do novo milênio. Mas, se nossas conquistas espaciais estão distantes da imaginação de Colin Wilson e de tantos outros escritores de ficção científica, nossas conquistas genéticas estão tornando realidade o que, há algumas décadas, eram considerado ficção científica. Frequentemente vemos novos avanços da engenharia genética, clonagem de ovelhas, isso é, a duplicação real de um ser vivo em laboratório a partir de uma célula. Bebês de proveta, fecundação artificial que gera 8 bebês de uma só vez. Uma verdadeira ninhada humana. A possibilidade de realizar certos testes genéticos no feto para determinar se ele terá essa ou aquela doença, ou, mais assustadoramente, a clonagem de seres humanos, como a anunciada recentemente por biólogos da Coreia do Sul, que dizem ter clonado um embrião a partir de uma célula adulta e de um óvulo de uma mesma mulher. Caso isso se torne possível, sexo será um passo desnecessário para a reprodução da espécie humana. Já se fala na possibilidade de desenhar geneticamente um feto, de modo a garantir certos traços desejados pelos pais, como o sexo, cor dos olhos, altura, ou até mesmo inteligência. Óvulos de mulheres brilhantes estão à venda nos Estados Unidos para casais que não podem ter filhos naturalmente. O desenvolvimento da tecnologia genética está ligado a um debate ético. De certa forma, a nova biologia pede uma nova ética, em que questões sobre clonagem humana podem ser debatidas racionalmente. Até que ponto estamos abusando na natureza, criando algo que antes era deixado ao acaso? Será que devemos deter o avanço científico com uma legislação internacional? E se essas tecnologias caírem em mãos erradas? Imagine um terrorismo genético
em que várias cópias idênticas da mesma pessoa podem ser fabricadas sem problemas. Você em frente a vários vocês. Esse é mesmo um admirável mundo novo, onde a linha divisória entre a imaginação e a realidade se torna cada vez mais transparente. É bom nos prepararmos emocionalmente para viver nesse mundo. Esse aqui vai ser o último capítulo que eu vou ler para vocês, porque eu também tenho que fazer algumas coisinhas aqui. Então, eu espero que vocês já tenham gostado aqui dessa parte aqui, porque esse livro lida muito com esse negócio da ciência, astronomia, e fala curiosidades muito legais sobre. Eu acho bastante interessante até. Então, vamos começar aqui com mais uma parte aqui que eu deixei para o finalzinho. Ciência e espiritualidade no final do milênio. Nesta era pré-terceiro milênio, em que tudo acontece e se transforma tão rápido, o apetite das pessoas por verdades duradouras vem se tornando insaciável. A disseminação de computadores e o fácil acesso aos meios de comunicação construíram, de fato, uma aldeia global, onde a troca de informação entre culturas diferentes é mais fácil do que nunca. Essa overdose de informação, ao mesmo tempo estimulante e assustadora, pode causar muita confusão. A tecnologia passa a ser percebida como um monstro de duas cabeças, ao mesmo tempo capaz de curas miraculosas e de armas de extermínio global. Daí surgem teorias sobre conspirações secretas, como no seriado de TV Arquivo X, suspeitas contra o governo, às vezes bem fundamentadas, e um sentimento de intolerância que ameaça polarizar a sociedade em níveis insustentáveis. O resultado é uma sensação de pânico e fragilidade que, infelizmente, é explorada por oportunistas que se apresentam para as pessoas como a única alternativa em um mundo louco. Inevitavelmente, isso vem acompanhado de um maior interesse por religiões e superstições da nova era, na popularidade de falsos profetas e numa diversidade da ciência e ao que ela tem a dizer sobre o mundo. Sendo um cientista profundamente preocupado com questões espirituais, é muito importante para mim expor o que acredito ser o lado humano da ciência, na tentativa de oferecer aos leitores uma interpretação talvez bastante alternativa de seu papel na sociedade moderna. A ciência nos aproxima da natureza e nos transporta para uma percepção do mundo que pode, com certa liberdade, ser chamado de profundamente espiritual. Einstein justificava a sua devoção à ciência com o que ele definiu como o sentimento religioso cósmico, associando ao estudo racional da natureza uma dimensão espiritual. Por que não? A passagem para o próximo milênio serve de veículo para explorarmos essa complementaridade entre espiritualidade e ciência na vida moderna. De um lado, há as profecias sobre o fim do mundo, do livro das Revelações até Nostradamus. Parece que não temos escapatória. Não é à toa que as pessoas estão meio assustadas com a passagem do tempo, esquecendo talvez que essa contagem de tempo é arbitrária. Fomos nós que inventamos a ideia de dividir o tempo em intervalos para organizarmos melhor as nossas vidas e controlar nossos medos. O universo está pouco ligando para o nosso modo de contar tempo. Por outro lado, a mídia tem explorado outros tipos de apocalipse, não os vindos do céu, mas dos céus. Sem dúvida, o perigo de uma colisão com um asteroide é real. Muito provavelmente, os dinossauros foram exterminados por uma colisão que ocorreu há 65 milhões de anos. E muitos devem se lembrar das dramáticas imagens fornecidas pelo telescópio espacial Hubble da colisão do cometa Shoemaker-Levy com Júpiter em 1994. Mas, se a ciência parece confirmar com uma possibilidade bastante remota o que já estava dito nas revelações, que uma estrela cairá dos céus trazendo fogo e destruição, ela também nos oferece a chance de proteção contra tal calamidade.
Devemos nos aproximar dos cosmos, identificando asteroides com potencial de colisão com a Terra. Uma vez identificando um possível candidato, devemos destruí-los ou desviá-lo da rota. A história do sistema solar está cheia de colisões entre vários planetas, cometas e asteroides. Essas colisões fazem parte de um processo cósmico de evolução, com inúmeras criações e destruições. Nós, habitantes de um planeta relativamente próximo do Sol, nos desenvolvemos a ponto de poder alterar, por meio de nosso conhecimento científico, parte dessa história. Com isso, nos tornamos parte ativa da história cósmica. Essa integração com o cosmos é, para mim, um belíssimo exemplo do valor espiritual da ciência. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Caso vocês queiram mais sobre esse livro, que eu tenho minha autoria, vocês podem até pedir para mim em outro tempo. E eu vejo vocês na segunda, né? Podem me dizer aí qual foram as suas opiniões e as suas análises sobre essa leitura que eu fiz por áudios. Você, assim como sempre que eu estou falando, pode me falar sugestões aí que você acha que pode ser muito boas. E é isso, pessoal. E acabamos aqui mais uma leitura e o nosso clube de literatura está bastante forte. Estou ansioso para as nossas próximas reuniões. Vejo vocês até lá. Tchau!